mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Quero convidar você a se colocar de fé. E cantar esse refrão comigo. Isso como uma realidade da sua vida, meu irmão. Crendo e sabendo que a última palavra ao seu respeito vem do nosso Senhor Jesus, o autor da nossa fé, o nosso Deus. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero falar com você que descanse nos braços do Senhor.
porque é Ele que tem a sua vida na mão dele, é Ele que decide a sua vida, é Ele que decide os seus sonhos, é Ele que decide os seus projetos. Aquilo que talvez falaram com você lá fora, algo de ruim ou algo de errado, quem vai falar, quem vai dar o veredito final é o nosso Deus. Então descanse na mão dele, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Você crê nisso? Vou perguntar mais uma vez, que eu acho que foi meio fraco. Você crê nisso? Aleluia! Então vamos declarar isso para o nosso Senhor Jesus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Nós estamos descansando essa noite, Paizinho, mais uma vez. Estamos descansando nas promessas, tantas que estão nas Escrituras. Aquela que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. Aquela que diz que o Senhor nos tomaria pelas mãos e nos ajudaria. Aquela que diz que o Senhor guiaria os nossos passos e fortaleceria os nossos joelhos. Aquela que diz que o Senhor nos faria voar com asas como águias. Aquela que diz que nós seríamos fortes como a rocha. Aquela que diz que não há impossíveis para as tuas mãos. Aquela que diz que a última resposta vem de ti. São nessas promessas que nós apoiamos o nosso coração e iniciamos essa celebração transmitindo fé, ó Deus, transmitindo fé aos nossos corações, aos nossos pensamentos, às nossas circunstâncias, transmitindo fé ao nosso entorno, dizendo que o Senhor está no controle e que a última resposta, a última palavra vem do Senhor. Não importa o que vivamos, não importa as palavras que tenhamos, não importa o que digam, a última palavra, a palavra final, a resposta vem dos lábios do Senhor. E é essa que queremos essa noite, é essa que queremos ouvir, é essa que queremos enxergar. Por isso, Pai, sobre cada um de nós essa noite, fala, ministra e faz o nosso coração descansar mais uma vez. Faz o nosso coração descansar, para que essa aflição vá embora, para que essa ansiedade se dissipe, para que essa inquietação, ó Deus, se acabe, para que essa turbulência da nossa alma, Deus, seja sossegada. No nome de Jesus nós queremos descansar. Descansa o nosso coração em Ti. Descansa, porque eu vou descansar, porque o amanhã está nas Tuas mãos. O Senhor cuidará dele e nós descansaremos em Ti. Vamos dizer suas vozes: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Mais uma vez, só as vozes. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Nós cremos nisso, Paizinho, e nós declaramos isso em nome de Jesus. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está perto de você e diga: a última palavra vem de Deus. Não se preocupe, não se desespere. A última palavra vem de Deus. É essa palavra que Ele tem para você. A última palavra vem de Deus. Amém. Você que nos assiste pela internet também, olha aí, hein?
Quero dizer uma palavra especial para você. A última palavra vem de Deus. Não importa como você ligou essa internet hoje, não importa as palavras que você recebeu, a última palavra vem de Deus. Que bom que você está conosco assistindo online. Seja bem-vindo e Deus abençoe grandemente. Depois que você comentou o maior número de pessoas possível, você pode se assentar, por favor. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você decidiu deixar a sua casa, deixar o seu lar, deixar talvez algumas coisas que você tinha para fazer uma coisa melhor. Interessante que numa passagem das Escrituras Sagradas, Jesus está na casa de Marta e de Maria. Marta está correndo de um lado para o outro, preparando as coisas para tentar receber a sua ilustre visita. E Maria está aos pés dessa ilustre visita. Enquanto Marta se preocupava em cuidar dos detalhes, Maria desfrutava dos detalhes dessa visita. Ou seja, que bom que você decidiu vir aos pés de Jesus. Que bom que, como Marta, você deu um basta nas suas tarefas, você deu um basta no seu ativismo, no seu corre-corre, e você veio como Maria se assentar aos pés dessa ilustre visita. Jesus Cristo, de quem nós podemos receber vitória, alegria, palavras, de quem podemos receber energia para continuar desafios e continuar correndo atrás daqueles sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Que bom que você hoje é Maria, está sentadinho aos pés de Jesus. Seja você um Mario também, né? Sentadinho aos pés de Jesus. O João, né? Fica melhor, né? Um João sentado aos pés de Jesus, desfrutando das palavras do Senhor. Nós estamos com algumas atividades na nossa igreja, mas queria apenas recordar vocês, as mulheres estarão participando de um retiro agora nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. As vagas são limitadas, acabaram-se, né, na verdade. E você que deu a sua inscrição, você que já está tudo preparado para o retiro, fique atenta que no final da celebração você pode passar na Edilane e pegar algumas orientações, tá bom? Tem um papelzinho lá com algumas orientações para as mulheres que vão participar do retiro de mulheres nesse próximo final de semana. Orientações importantes, como o que levar, que hora chegar, o que você vai precisar para estar conosco lá e desfrutar desses 3 dias de coisas maravilhosas de Deus para você. Aliás, nós tivemos nessa semana agora o retiro de homens, né? Levanta as mãos aí para quem foi participar dos homens, por favor, só para eu saber. Olha aí que legal. Estão aí os homens que participaram. Um tempo precioso também de ministração da presença de Deus. Na próxima você não pode perder, tá bom? Retiro de homens, retiro de mulheres, e Deus fazendo uma coisa grandiosa no nosso meio e também nas nossas famílias. Outra vez importante que esse pode pular para mim, fazendo favor. Você pode vir ao domingo aqui participar conosco da nossa nova série de mensagens que chama-se Discipular. Nós estamos falando de fé e relacionamentos. Como que fé e relacionamento se conectam? Como eu e a minha esposa, eu e meus filhos, como eu e meu trabalho, como eu e minha vida podem expressar uma realidade de Deus e não apenas uma realidade da vida. Venha participar com a gente domingo e venha descobrir conosco. Tem sido uma ministração muito especial e tem ajudado a gente a entender Deus além e afora da igreja, como a gente tem aprendido. Próximo aviso. Aquele aviso do que aconteceu domingo. Domingo um monte de pedido de casamento aqui, sabe, ao vivo, gravado no YouTube. E os caras não tem mais como eu fugir agora. Tem cara falando assim, rapaz, eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu estava muito empolgado. Tá lá no YouTube, meu filho, já era, entendeu? Está em rede nacional o seu pedido de casamento, né? Não tem como. Ninguém se arrependeu, só estou falando que se passar na cabeça, pode esquecer que está no YouTube. E a gente vai fazer um casamento coletivo. E você que está aqui assistindo, você casou no civil e nunca teve a oportunidade de fazer um casamento, nunca teve a oportunidade de ter uma cerimônia religiosa. A gente gostaria de proporcionar isso para você. A cerimônia, a gente dá o pastor, a gente dá a equipe, a gente dá a decoração, a gente dá a igreja, tudo de graça para você. Você só vai ter que se arrumar, ficar bonitinho para vir aqui receber uma bênção. Você que é casado no civil e não casou no religioso, essa é a oportunidade. Ou você que quer se casar, tanto no civil como no religioso, nós queremos fazer isso por você, tá bom? O que você tem que fazer? A Edilane, nossa secretária, está lá atrás, e você vai dizer, Edilane, coloca meu nome no casamento coletivo. E aí você vai dar o seu nome, ou o seu, ou do seu amaziado, o seu marido. Você coloca ali que a gente vai fazer isso aí, tá bom? Tá? Uma cerimônia coletiva, uma bênção matrimonial, é algo precioso para a gente fazer uma reunião e preparar. Outra aviso importante é que vai estar chegando aí a nossa Celebra Kids. Então marca aí papai e mamãe, não viaje nesse dia 11 de junho,
né, nós estaremos com Celebra Kids. As crianças sabem o que é, elas já estão eufóricas com esse aviso aí do seu lado. Então se prepare, dia 11 de junho é o Celebra Kids. Traga seu filho e a sua filha para participar conosco. Domingo passado nós tivemos, esse já passou, né? Domingo passado, nós tivemos a oportunidade de orar pelas mães. E tem muitas pessoas que só frequentam a nossa terça-feira. Eu queria aproveitar essa oportunidade de orar pelas mamães aqui também, abençoar a vida das mães que estão presentes. Você que é mãe, se coloque em pé. A gente quer orar por você agora. Foi o dia das mães domingo. Não sei se você recebeu o abraço que você queria, mas essa comunidade queria dar um abraço todo especial para você nesse momento. Vou convidar minha esposa Vanessa a fazer essa oração. Ela também é mãe e queria que ela abençoasse todas as mamães aqui da nossa comunidade e você que está aqui conosco nessa Terça da Esperança. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse privilégio, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Obrigado por nós sermos mãe, pelo dom da vida que o Senhor nos dá. E nós sabemos que isso é um privilégio, Deus. Isso é uma dádiva do Senhor. Aquelas que ainda não são, Pai, mas que gostariam de ser mães e que estão aqui essa noite, que elas não se sintam constrangidas, mas que elas possam sentir amadas pelo Senhor também. E que um dia o Senhor possa conquistar esse milagre por elas, Deus. Que nesta noite milagres aconteça, Deus. Que às vezes a gente tem tantas coisas no nosso coração, e isso às vezes é um sonho que nós temos e não compartilhamos com outras pessoas. Mas que nesta noite, se existir alguém aqui que não é mãe, ou que gostaria de ser, Deus, que o Senhor realize isso, para que o testemunho do Senhor venha a esta igreja, para que possamos saber que o Senhor é um Deus presente, que está presente conosco, e abençoa aquelas que são, nos dá sabedoria, edifica o lar de cada uma, e que possamos prosseguir para o alvo que é o Senhor, e que neste dia nós possamos simplesmente te agradecer pelo dom da vida, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, mamães, aí, por favor. Isso. Parabéns a todas vocês, tá, mamães? Nosso abraço. Vamos colocar todos em pé? Vou aproveitar que as mães estão em pé. Se colocar todos em pé, nós vamos devolver nossas contribuições na casa do Senhor. Você sabe como funciona na terça-feira. Aqui à frente nós temos as urnas. Você vai pegar esse envelope à frente do seu banco, vai pegar essa contribuição e vai dar de coração, com alegria, vai dar com fé e sabendo que o Senhor é bom em todo o tempo e Ele é provedor, tá bom? Então, enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, trazer a sua contribuição e colocar isso no altar do Senhor com muita alegria. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida
que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. As crianças de 3 a 8 anos, vem aqui à frente. Queria que você continuasse em pé. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção e também vamos orar pelas campanhas de oração. Então as crianças de 3 a 8 anos vêm aqui à frente. Eu vou pedir para o pastor João vir orar pelos nossos pequeninos aqui, pastor João, e vamos abençoar essas crianças, para Deus poder cuidar desse momento tão especial. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças e rogamos que teu Santo Espírito, ó Deus, esteja com elas, ó Deus, dando sabedoria para que elas possam entender a tua palavra, Senhor. Abençoe as facilitadoras também, que elas sejam ungidas pelo teu Espírito Santo e que na autoridade do teu poder, ó Deus, elas falem com as nossas crianças, ó Pai. Nós te pedimos e abençoamos as crianças em nome de Jesus. Amém. Pode ir, crianças, para a ministração. E você, a equipe de intercessão, pode vir à frente. Você que está na segunda, terceira, quarta semana de oração, por favor, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha de oração, venha aqui à frente, nós queremos orar por você, nós queremos impor as nossas mãos e clamar e interceder por você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também.
Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com Aleluia, você. Senhor. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nosso time de adoração, por esse tempo especial. E nós vamos agora meditar também na palavra do Senhor. Aliás, você hoje que está vindo pela primeira vez, nós temos a nossa Terça da Esperança, onde nós fazemos as nossas campanhas e fazemos os nossos propósitos de oração. Basta você pegar um cartãozinho desse ao final agora, quando nós chamarmos. Acho que sumiu meu som aqui, tá? Basta você pegar um cartãozinho desse e poder participar conosco dessas campanhas de oração que nós fazemos. E você vai voltar semana que vem, vai fazer a segunda semana de oração. Aí, obrigado. Segunda semana de oração, você vai colocar o seu cartãozinho aí na sua Bíblia e vai acompanhar conosco e vai poder vir à frente e receber a oração com a nossa equipe de intercessão. Nós estamos nessa série de mensagens que fala sobre o tema Diário de um Vencedor, a vida e as conquistas de Josué. Semana passada nós já falamos sobre esse homem, nós já apresentamos quem é Josué. Josué, o estagiário de Moisés. Josué, o aprendiz de Moisés. Josué, o líder em preparação. E ali está agora Josué, pronto para atravessar o Rio Jordão. Foi onde nós paramos a última mensagem. O que está do lado de lá? Um desafio. E o desafio, a gente pode ter três atitudes. A gente pode temer o desafio, a gente pode ignorar o desafio, fugindo, ou a gente pode enfrentar o desafio. E o Josué decide enfrentar o desafio, levar o povo para frente e atravessar aquele Jordão e conquistar aquela terra de gigantes, onde a terra era boa. E a terra manava leite e mel. Agora, o capítulo de número 3, que é o capítulo que nós vamos meditar, ele traz uma perspectiva interessante. Antes de Josué atravessar o Jordão, antes de ele realmente enfrentar o desafio, ele tem uma atitude muito interessante, trazida por próprio Deus, para que ele pudesse vencer as suas batalhas. Então, quando eu falo diário de um vencedor, eu falo de algo que está registrado para o nosso bem. As meninas que tinham diário de adolescente, ou algumas pessoas que ainda têm esse lindo, esse maravilhoso hábito de escrever as melhores experiências da sua vida, elas registram fatos importantes, fatos que mexeram com as suas emoções, fatos que mudaram algum curso das suas decisões, da sua história. O diário é para marcar momentos importantes. E então, no diário do vencedor, que é o livro de Josué, traz algumas perspectivas interessantes que formam o caráter de um vitorioso, que formam o caráter de um vencedor. E tudo aquilo que forma o caráter do vencedor está registrado no livro de Josué para a gente poder meditar. E para que a gente seja um vencedor, para que a gente seja um vitorioso, todo bom guerreiro tem um ótimo preparo. Todo guerreiro tem que ter uma boa habilidade, tem que se preparar para o que vai acontecer.
Não basta apenas você confiar na hipótese, não basta você confiar no acaso, não basta você confiar numa palavra de uma pessoa. O guerreiro, ele tem que se preparar. E não sei se você já viu, eu já tive a oportunidade de assistir na televisão algumas reportagens sobre a formação dos soldados americanos, que hoje são dos soldados mais bem preparados do mundo militar. A formação dos soldados americanos é uma formação intensa, extenuante. Eles são submetidos a testes cada vez maiores de seu comportamento emocional, das suas habilidades pessoais, da sua resistência física. Tudo aquilo é trazido para aqueles guerreiros, para que eles possam suportar o dia da batalha. Todo aquele preparo, ele é antecedido a um combate. O combate ainda não iniciou, as coisas ainda não aconteceram, o inimigo não está ainda diante dos seus olhos, mas eles já estão se preparando de todas as maneiras para enfrentar esse inimigo da maneira mais forte, mais competente possível. Todo bom guerreiro precisa de um bom preparo. Eu lembro, no meu período que eu era jogador de futebol, nós passávamos cerca de 40 a 50 dias naquilo que nós chamamos de pré-temporada. Pré-temporada você não pega na bola de futebol, você não dá um chutinho nela sequer. De 30 a 40 dias você passa recuperando as suas férias de dezembro e de janeiro. Fevereiro é inteiro e até começo de março é preparado apenas para você recuperar a sua resistência física e voltar ao seu estado de condicionamento para poder ir para uma partida. Então era 30 dias, 40 dias correndo em volta de cones, caixa de areia, pulando corda, usando elástico, fazendo teste de resistências para você poder se preparar para encontrar uma partida real. Ninguém estava jogando ainda, mas estava se preparando para uma partida que iria acontecer. Preparo envolve a nossa habilidade de responder às circunstâncias. Preparo envolve a nossa habilidade de responder aos desafios. O preparo não pode vir depois do desafio, mas o preparo vem antes do desafio. Quando se lança um desafio, por exemplo, para um boxeador desafia um outro, por exemplo, a dizer: eu vou pegar de você o título mundial. Ele não está desafiando para depois se preparar, mas ele se prepara para o desafio. Ele não chega no ringue para dizer: agora eu quero te conhecer aqui, me dá um soco de direita, que a semana que vem eu vou me preparar para o combate. Não, ele se prepara antes, ele se mobiliza antes, ele se condiciona fisicamente antes para que isso aconteça, para que quando ele chegar na hora da verdade, as coisas aconteçam conforme o seu preparo. E então, se eu estou olhando para o diário de um vencedor, eu estou olhando para a vida de Josué. Josué é esse guerreiro que eu preciso olhar e preciso aprender com ele. Josué é esse guerreiro que é preparado. Então, se a semana que vem eu falei com vocês sobre o desafio e que precisa ser enfrentado o desafio, hoje eu quero falar com cada um de vocês sobre o preparo, porque não dá para desprezar. Vocês têm desafios lá fora, vocês têm desafios gigantes. Não precisa temer, mas também não pode estar despreparado. Não precisa ficar receosa, mas também não pode estar despreparada. Exige-se uma preparação prévia, uma antecipação, para que quando chegar a hora da verdade, você possa responder com habilidade. Isto é responsabilidade. A palavra responsabilidade, no nosso português, é lindo, que ela é a junção de duas palavras, resposta e habilidade. Responsabilidade é responder com habilidade. Quando você assume a sua responsabilidade, você tem a habilidade para responder aquele desafio, aquela circunstância ou aquele compromisso que foi colocado diante de você. Portanto, o texto é de Josué capítulo 3, e esse texto eu gostaria de meditar com você. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar no telão, como você se sentir à vontade, e está escrito assim: de manhã, bem cedinho, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim, uma região lá do Oriente Médio, e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria também antes de atravessar o rio. O que eu preciso fazer antes de encontrar meu desafio? O que eu preciso fazer antes de colocar o pé no Jordão para ver se as águas vão abrir de verdade? Qual é a minha preparação? O que se exige de mim antes de atravessar o rio? Grave essa palavra, que essa palavra é importante. Antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo:
Quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Até aí por enquanto. Antes de atravessar o rio, eu preciso me preparar. Antes de atravessar o rio, eu preciso me conhecer. Antes de atravessar o rio, eu preciso ter algo importante para praticar aqui, para que nada me surpreenda do lado de lá. Porque se eu atravessar o rio sem eu me preparar, isso se chama irresponsabilidade. Se responsabilidade é responder com habilidade, irresponsabilidade é responder sem habilidade. Você faz sem ter o conhecimento, você faz sem ter o preparo, você faz sem ter o conhecimento de causa, a habilidade. Portanto, queridos, o que nós queremos aprender aqui essa noite é que quando nós falamos de uma fé ousada, de uma fé audaciosa, de uma fé que é engajada, de uma fé que vai avante, de uma fé que não é temerosa, nós não estamos falando de presunção, nós não estamos falando de irresponsabilidade, nós não estamos falando de prepotência, nós não estamos falando de autossuficiência. É isso aí, pastor, eu tenho que encarar meu desafio mesmo. Meu desafio é ter um carro novo. Eu não aguento mais aquela bagaça velha. Eu quero resolver esse problema de uma vez por toda. Eu recebi uma proposta, eu só preciso de R$1.000 de entrada para o carro zero dos meus sonhos. O demais vai ser parcelado em 125 vezes de tantos reais. Eu não tenho nem a primeira parcela, mas o Senhor disse que eu tenho que encarar o desafio. Eu vou encarar esse desafio. Isso para mim é irresponsabilidade. Isso para mim não é uma preparação para o desafio. Para mim isso é presunção. E Jesus mesmo deixou claro que nós não devemos ter presunção no nosso coração. Porque tem gente que usa a palavra fé para tentar a Deus. Tem gente que faz irresponsabilidade antes de atravessar o rio pensando que está resolvendo o problema. O camarada quer atravessar o rio sem se preparar para isso. O camarada quer encontrar o desafio dele sem se preparar para o que ele vai encontrar do lado de lá. Ou seja, ele vai na irresponsabilidade. E quantas pessoas não agem dessa maneira? E voltando a Jesus, ele disse, quando ele encontrou o diabo no deserto. Aliás, o diabo o encontrou, né? Jesus estava jejuando 40 dias. E o diabo apareceu diante dele e falou, rapaz, você é o filho de Deus, para que ficar nessa situação? O negócio é o seguinte, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo não dá por contente, ele leva Jesus no alto, no pináculo do templo, e fala assim, rapaz, está escrito na Bíblia, está escrito, está lá, está registrado, lança-te daqui para baixo, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guarde. Jesus olha para o diabo, e está na Bíblia o que o diabo está citando, ele agora entende que Jesus conhece a palavra, e ele vai pela palavra. Já que você conhece, então está na palavra, pula do templo, os anjinhos vão vir tudo te pegar, e a gente vai ver uma grande coisa acontecendo aqui. Como é que Jesus responde essa palavra? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus poderia pular e não veria um anjo, uma legião viria socorrê-lo, mas se Jesus não pulou do pináculo, quem sou eu para pular? E tem gente pulando do pináculo, achando que Deus vai dar conta do seu problema. Tem gente colocando fogo nas situações e achando que Deus tem que ir lá apagar, e é extintor, e é bombeiro. O camarada fez um estrago na vida e fala, não, mas eu fui pela palavra. Que palavra que você foi? A sua ou a de Deus? Então nós não podemos ir pela irresponsabilidade. Antes de atravessar o rio, eu preciso me preparar. Eu preciso ter consciência do que eu preciso fazer do lado de cá, para que eu não tente a Deus, para que eu não tome atitudes irresponsáveis, e depois fale, eu não sabia que dava nisso. Criança faz assim. Crianças, elas não têm senso do que pode ser uma consequência. Vamos supor o exemplo do Heitor. Vamos supor que o Heitor, eu chego em casa e a minha casa pegou fogo inteirinho. E está o Heitor do lado de fora, está bombeiro, está todo mundo lá. Aí eu falo, Heitor, meu filho, o que você fez na casa do papai? E ele fala, eu não fiz nada com a casa. Eu só coloquei fogo num tapete lá da sala. Ou seja, da casa eu não tenho responsabilidade nenhuma. O que eu fiz, e eu aceito, eu admito, eu fiz errado, papai, não deveria ter brincado. Mas eu coloquei o fogo na pontinha de um tapete. E aí, papai, o resto não é culpa minha, porque eu coloquei fogo no tapete, não na casa. Crianças não têm ideia do que é causa e consequência. Elas não conseguem ver esse todo. E eu consigo imaginar que muitas pessoas na vida são crianças, bebês espirituais, porque eles estragam no começo e depois a causa está gigante e eles dizem, eu não sei por que está assim.
Eu não sei porque meu casamento está destruído. Eu não sei porque minha falência chegou. Eu não sei porque minha vida está uma loucura, porque está uma doideira, porque está uma bagunça. Eu não sei porque que eu desorganizei tudo. Ou melhor, já entreguei, né? Eu desorganizei. Eu desorganizei. Ou seja, antes de eu atravessar o rio, eu preciso ter consciência do que eu preciso fazer. Porque se eu colocar o pé no rio sem me preparar, é irresponsabilidade. E Deus não tem parte com irresponsabilidade. Deus não tem parte com essa fé louca de que fala: vem cá, meu irmão, traga seu carro, dê a chave do seu carro aqui na frente da igreja, porque Deus vai recompensar você e vai dar um carro novo. Eu creio, irmãos, que tem pessoas generosas que sentem no coração de dar carro, e tudo bem, só que eu não posso tentar a Deus dizendo: está aqui a chave desse carro, porque eu estou esperando uma limusine na minha garagem. Eu estou esperando um outro carro. Eu não posso tentar a Deus. Eu não posso tentar a Deus dizendo: daqui o que eu quero fazer, porque eu tenho certeza que o Senhor vai prover. Quem disse isso? Quais são as garantias disso? Você se preparou para isso? Eu acredito na provisão. Eu tenho certeza que existem momentos que eu tenho que fechar os meus olhos e dar o passo de fé. Mas o meu passo de fé não vem antes de saber onde eu estou e em quem eu estou. Deus chamou esse povo para pisar no Jordão e falou assim: quando vocês pisarem no Jordão, a água vai abrir. Tá, legal. Então vamos pisar no Jordão, vamos embora. E aí Deus fala assim: mas não é tão fácil assim não. Antes de atravessar o rio, vocês precisam tomar algumas atitudes. Não pise no Jordão sem antes se comprometer com pelo menos algumas atividades. Não atravesse o Jordão sem antes você ter consciência qual é a sua responsabilidade de preparo do lado de cá. Por isso, queridos, eu creio na fé ousada. Eu creio numa fé audaciosa, mas eu não creio numa fé irresponsável. Eu não creio numa fé menina. Eu não creio numa fé infantil. Eu não creio numa fé na fé, que diz que eu vou fazer e Deus vai dar um jeito de resolver o meu problema. Não creio nisso. Esteja preparado para isso. E como eu estou preparado? Josué dá a dica no seu registro e no seu diário. Diz assim, no versículo 4, a sequência: mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Então vai estar todo mundo em fila, a arca lá na frente, mas vocês vão ficar quase 1 quilômetro de distância da arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá antes. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, santifiquem-se, antes de atravessar o rio, antes de encarar o desafio, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. Querido irmão, querida irmã, antes de você atravessar esse rio, antes de você tomar essa iniciativa, cuidado, zele para que o seu coração esteja alinhado ao propósito de Deus. Zele que o seu coração esteja sensível ao direcionamento de Deus, para que a irresponsabilidade não tome conta das suas atitudes, e você venha amargar uma derrota e não a viver uma vitória. Zele para que as suas atitudes, certifique-se de que suas atitudes estão alinhadas ao que Deus quer, e não ao que o seu coração está mandando você fazer, para que você do lado de lá não saia todo molhado do Jordão, derrotado, corrido, perdido e fracassado, culpando a Deus pela sua irresponsabilidade, culpando a Deus por não ter ouvido a voz dele, culpando a Deus por você não ter se preparado. Certifique-se de santificar. E eu vou fazer um jogo de palavra com você aqui novamente. Certifique-se de santificar-se. Certifique-se de santificar-se antes de você atravessar o rio. Ore, jejue, faça campanha, coloque-se no altar. Antes de uma grande decisão, é necessário uma grande dependência. Antes de um grande passo, é necessário uma grande orientação. Antes de uma grande revolução, é necessário um grande preparo. É a sua hora de se preparar para atravessar esse rio. Porque a palavra santificação, na verdade, santificar, é o preparo que limpa o caminho para as bênçãos de Deus. Fala para mim, você quer a bênção no seu casamento? Como é que você quer a bênção no seu casamento, continuando sendo maldizente, reclamona, rixosa, pessimista dentro da sua casa? Como é que você quer que as coisas da sua casa sejam abençoadas? Como é que vocês vão atravessar o rio? Fala para mim. Se ainda a maledicência está dentro da sua casa e você como esposa é completamente insensata e o pecado domina sua língua, seus pensamentos e seu comportamento de desprezo com o seu cônjuge, com seus filhos. Você quer atravessar o rio? Você quer sua família próspera, feliz? Como é que você quer atravessar o rio vivendo um adultério?
se aproximando cada dia mais de uma vida promíscua, vivendo das conversas maliciosas e imorais dos seus amigos. Como é que você quer prosperar na vida, gastando em bebida, em cervejada final de semana? Como é que você quer atravessar o rio, ter dinheiro para pagar o carro novo, se o seu dinheiro ainda vai em vícios e para sustentar os seus vícios pessoais? Certifique-se de santificar-se, separe-se, limpe o seu coração, porque é a sua santificação que ela vai rastelando o nosso caminho e vai mostrando, é por aqui, siga esse. Porque se antes disso a gente quiser caminhar sozinho, a gente vai pisar em espinho, a gente vai pisar em pedra pontiaguda, a gente vai machucar o solado do nosso pé. Sim, queridos, antes de você caminhar, limpe o caminho. Antes de você andar, limpe a trilha. E como é que você limpa isso? Limpando o seu coração. Busque na presença de Deus o que está errado na sua vida, o que está de comportamento viciado, comportamento tenebroso, das trevas, do maligno. Limpe isso de uma vez por todas, senão você não vai encontrar clareira. A palavra santificar significa separar. Deus diz, ou melhor, Josué diz para o povo: gente, amanhã é o dia D, é o dia do desafio, amanhã é a hora da nossa hora. É o momento das nossas vidas. Nós vamos atravessar aquele Jordão. E aí eu fico imaginando o povo, uhul, uhul. E aí que nem o pessoal aqui na frente domingo, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E o pessoal animado, uhul, vai rolar. Nós vamos chegar do lado de lá. E o entusiasmo. E as pessoas começando a pular igual aquele jogador de basquete. Nós vamos ganhar, nós vamos vencer. E é nós na fita e não sei o que. O pessoal naquele, uau, nós vamos vencer. E aí o Josué, que é isso, gente? A euforia de vocês aí, não é assim não. Gostou, né, moção? Foi legal essa. Que essa euforia de vocês aí, cara, pode, baixa a bola. Não é, a vida não é de euforia. A vida não é de sair de uma pregação motivada, dizer eu vou fazer, eu vou arrebentar. A vida é de reflexão, a vida é de caminhar com Deus. Santifiquem-se, separem-se. Tire o que é de pecado do meio de vocês. Tire a pornografia, a prostituição, a lascívia. Tire a avareza, tire a maledicência, tire o individualismo, o egoísmo, tire a arrogância, tire a presunção. Limpa o caminho, porque amanhã Deus vai fazer grandes coisas, mas antes tem que se preparar. Antes se prepare para Deus fazer grande coisa com você. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que você quer atravessar o rio. Eu tenho certeza que você quer as bênçãos que estão do lado de lá. Eu tenho certeza que você está animadíssima e animadíssimo para colocar o pé no Jordão. Mas primeiro, meu irmão, trate sua vida com Deus. Vá até o altar da presença de Deus. Confesse suas culpas. Tire o seu pecado. Abandone a prática do pecado. Pare de mentira. Pare de ser caloteiro. Pare de ficar enganando as pessoas. Pare de ficar tirando vantagem da vida alheia. Pare de ficar buscando o bem-estar próprio. Limpe o seu caminho, porque enquanto você não preparar o seu caminho, você vai pisar no Jordão, vai sair molhado, fracassado, envergonhado lá de lá. Ou melhor, nem consegue passar. Vai cair, vai afundar, vai voltar. Se o Jordão não abriu, não abre mesmo. Porque se não preparar o coração, o Jordão não abre. Como é que eu sei disso? Porque a própria Bíblia diz para mim. Isaías 59:1 diz assim, sobre as bênçãos que eu quero receber, eu não recebo. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, os seus pecados, separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá o seu clamor. Pois as suas mãos estão encharcadas de sangue, seus dedos de culpa, seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém sai em defesa da integridade, apoiam-se em argumentos vazios, falam mentiras, concebem maldade, geram iniquidade. Essa é a situação de um povo sem Deus. Essa é a situação de um casamento sem Deus. Essa é a situação de uma empresa sem Deus. Essa é a situação de uma vida sem Deus. Mãos cheias de sangue, vidas que geram injustiça e iniquidade. Deus não ouve. Pode fazer campanha, pode clamar, pode gritar, pode bater no peito, pode rasgar tudo que você tiver, pode dar dízimo, pode dar oferta, não prospera. Não prospera, porque Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre as suas iniquidades jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Limpe o caminho, meu querido. Está na hora de limpar essa sujeira da sua vida. Sabe por que você não atravessa o Jordão? Sabe por que você chega lá e sempre afunda? Porque tem pecado. E o pecado te impede de alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Limpe, trate isso, resolva isso de uma vez por todas.
e prepare-se para atravessar o rio. Não atravesse com irresponsabilidade. E o que o texto diz? Continuando, Josué disse: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e passe à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Eu fico imaginando isso aqui, gente. O pessoal lá: é nós, vamos lá, ninguém vai vencer. E grito de guerra: 1, 2, 3, Israel! Aquele negócio assim, e falando assim, Josué falando: não é agora, é amanhã. Você aguenta esperar até amanhã? Quanto tempo dura o seu amanhã? Talvez o seu amanhã já está uma semana, né? Que não ligam para você e falaram que ia dar aquela resposta de emprego e faz uma semana e o seu amanhã parece que não chega. Talvez seja 1 ano, talvez seja 10 anos, talvez seja sua vida e parece que o seu amanhã nunca chega. Por que Josué fala assim para o povo? Gente, vamos preparar? Porque não é agora, não é nesse momento, não é na nossa hora, não é do nosso jeito, não é no nosso relógio, é amanhã, é no tempo de Deus. O amanhã de Deus vem, e amanhã é o seguinte: eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar. E por isso essa palavra amanhã para mim ainda é interessante, porque ela prova o seguinte: amanhã é esperar com paciência e não se antecipar a Deus. O povo estava louco para atravessar o Jordão, é agora. E Josué fala assim: não, é amanhã. Mas amanhã, é amanhã. Mas olha o nosso exército, é amanhã. Mas nós temos força, é amanhã. Mas está todo mundo pronto, é amanhã. Espere em Deus, não vá antes dele. Meus irmãos, quantas besteiras nós já fizemos na nossa vida por não esperar o amanhã de Deus? Quantas tolices nós fizemos por não esperar o que Deus tem para realizar em nós? Por se antecipar. Fizemos antes da hora. Fomos antes da hora. Compramos antes da hora. Abrimos antes da hora. Falamos antes da hora. Reagimos antes da hora. Quantas coisas nós estragamos por irmos antes da hora? Se aquele povo desobedece Josué e atravessa o Jordão, eles iam morrer afogados. Mas Josué fala: é amanhã. Espere. Você tem que aprender a depender de Deus. Deus tem que ir na frente. Não saia do seu lugar enquanto Deus não mover a nuvem. Não saia do seu lugar enquanto Deus não der o sinalização. Deus sempre mostra onde Ele está. Deus sempre mostra onde Ele está indo. Por isso eu digo para vocês, essa palavra do Salmo 40, ela é interessante porque ela fala assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que é esperar com paciência? É mais ou menos aquilo que o médico do SUS faz com você. Você vai lá e espera. E espera. E aí eles falam para você, o médico atendeu, falou: vamos marcar a sua cirurgia. E aí, espera. E espera. Esperar com paciência é ficar na sala de espera, não se mover, mas saber que vai chegar. Saber que você está na fila e saber que tem um tempo determinado para que isso aconteça. O salmista diz assim: eu não fui, falei Deus e voltei para trás. Eu não fui, falei Deus e as coisas aconteceram. Não, eu fui, falei Deus e Deus falou: espera. Espera, minha irmã. Calma o seu coração. Descanse o seu coração. Não se antecipe. A palavra de Deus diz que aquele que precipita se peca. Quem precipita não come, não vive o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz: se quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Só que você está precipitada. Entendeu? Sabe o que eu vejo de maior precipitação hoje no nosso mundo? É o mundo do consumo. Eu nunca vi tanta gente precipitada no consumo. Saiu o último celular, eu preciso comprar, eu não consigo vender o meu, eu preciso comprar. E ele precipita. Ele não tem dinheiro para pagar aquilo, mas ele tem um cartão de crédito. E depois o cara vem pedir oração, falando que o inimigo, o devorador, entrou na casa dele. Entrou nada, irmão. Você abriu a porta e falou: seja bem-vindo. Não é? Seja bem-vindo aqui, coma a minha mesa. Precipitação, o consumo está destruindo as nossas casas. Sabe por que os chefes de família estão perdendo cabelo? Mas não é o meu caso por causa disso. Mas os chefes de família estão perdendo cabelo. Porque eles precipitam-se em contas e mais contas, sem terem recursos para isso, e depois culpam Deus de não ter a provisão na sua casa. Será, irmãos? Será? Às vezes nós moramos na casa que não podemos morar, andamos no carro que nós não podemos ter, viajamos para lugares que não podemos frequentar, e depois queremos dizer que Deus é culpado de nós não prosperarmos. Esperei com paciência no Senhor. A minha compra agrada o coração de Deus. Isso que eu pretendo fazer agrada o coração de Deus. Essa iniciativa que eu quero ter agrada a Deus. Eu quero esperar em Deus. Eu não quero dar um passo antes que Deus fale comigo. Eu não quero ir adiante,
porque o amanhã vai chegar. E quando amanhã chegar, eu tenho certeza que Ele estará comigo. Não se precipite, não vá diante de Deus. Tá bom? E por último, o texto relata: levantem a arca, pessoal. Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. O que será que isso significa, gente? Levantar a arca da aliança. Imagina só, o povo está em fileira para sair, né? E eles estão andando no caminho. E aí o Josué fala assim: calma, vocês vão ficar lá para trás, e a arca da aliança vai lá na frente, eles vão erguer a arca, e eles vão na frente para abrir caminho. O que será que isso significa? Bom, para você entender, você precisa saber que a arca da aliança, ela precisa ir adiante. Por quê? Para não antecipar Deus, é deixar que Ele vá abrindo o caminho. Se você entende que a arca da aliança precisa adiante, é porque você entende que para não antecipar Deus, é necessário que Ele vá abrindo caminho. Deixa Ele abrir caminho. Como eu sei disso? Por causa dessa imagem, que é importante eu falar com vocês. Essa é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Ela era composta de ouro maciço por fora e madeira de acácia por dentro. Lá dentro tinha o bordão de Moisés, os bordões que floresceram, a vara de Moisés e as tábuas dos 10 mandamentos. Ali estão. Ali é o símbolo da presença gloriosa de Deus. Quando Josué fala: vai adiante a arca. O que Josué está dizendo, pessoal? Que Deus vá na frente. Que Deus vá na frente. A gente não vai sair correndo para o Jordão para se molhar e para fracassar. A gente vai na certeza de que Deus foi antes. E se Deus foi antes, o Jordão abriu. E se o Jordão abriu, é sinal que eu posso passar. Não passe antes do Jordão abrir. Deixe Deus mostrar o caminho. Deixe Deus abrir a clareira e permita que a presença de Deus vá adiante de você. Sabe qual é o resultado de tanta tragédia, de tanto problema, de tanto dilema? Sabe qual é o problema da sua vida, das nossas vidas? É que nós fomos à frente e deixamos Deus para trás. Nós corremos mais rápido que Ele, tomamos as decisões antecipadas, e quando olhamos para trás, olhamos e falamos: Deus, vem ajudar agora, porque eu fiz besteira. Espere e deixe Deus passar na frente. Deixe Deus ultrapassar os seus sonhos. Deixe Deus ultrapassar suas perspectivas. Deixe Deus ultrapassar suas decisões. Deixe Deus ir à frente do seu negócio. Deixe Deus ir à frente das suas situações. Deixe Deus aparecer na frente de você e não ficar no seu retrovisor. Mantenha Deus no para-brisa. Olhe para Ele e diga: sim, vai na frente, Senhor. Abra caminho. Porque o maior problema do ser humano é quando ele deixa Deus para trás e tenta fazer por ele mesmo. Josué dá a dica: eu vou atravessar o rio, mas eu vou me santificar. Vai ser amanhã, porque eu vou esperar em Deus, e eu só vou depois da arca. Eu só vou depois da presença. Eu só vou depois da glória de Deus. Não saia do seu lugar se Deus não sair primeiro que você. Não mova o seu pé se Deus não der o sinal de que você pode ir. Espere o sinal verde de Deus, e Ele dizendo: eu já fui, agora você pode vir atrás. Eu fico vendo o que isso acontece lá na minha casa. Às vezes, quando tem algum barulho no fundo, quem é a responsabilidade de ver qual é o problema, qual é a dificuldade lá do fundo? O Heitor ou a Ana Luiz falam assim: pai, tem um barulho lá no fundo. Eu falo: tem? Aí eu falo: vai lá ver vocês então. É isso que eu falo? Eu falo: não tem? Deixa que o papai vê. O papai resolve a parada. E lá vai o papai, e lá vai os dois atrás do papai. E o papai abre a porta, acende a luz, tremendo igual vara verde. Mas ele olha e fala assim: não, tem que mostrar coragem para esses pequenos. Abre, dá uma olhada, coração na boca. Ih, não é nada não, gente, pode vir, está tudo certo. A gente dá uma volta no corredor escuro mesmo, está tudo certo, olha aí. O que nós fizemos ali? O pai foi na frente para mostrar: é seguro, pode vir junto, porque o pai já mostrou, está tranquilo, está favorável. É a sua tarefa, é a sua parte. É esperar em Deus. Deixa o papai ir na frente. Fala: papai, pai, tem barulho no casamento, tem barulho na empresa, tem barulho na vida, tem ameaças à minha volta. Vai na frente, papai, eu vou atrás. Eu estou morrendo de medo, o desafio é grande, mas se o Senhor vai na frente, eu vou ser vencedor com o Senhor. Deixa o papai ir na frente. Deixa a arca da aliança ir na frente. Foi o que o Josué disse: para ser vencedor, tem que deixar Deus na frente, Deus ir na frente. Porque é uma palavra, e eu quero encerrar com essa palavra, uma palavra que marca o meu coração, e que diz que Deus vai abrir portas, Deus vai quebrar correntes, e Deus vai aplanar caminhos para eu passar. Essa palavra é uma promessa, mas Ele só vai fazer isso na minha frente, Ele não vai fazer atrás de mim. Quer ver? Isaías 45:2 diz assim: eu, Deus dizendo, irei adiante de ti. Repita comigo: adiante de ti.
e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze, despedarei os ferrolhos de ferro. Eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze e despedacerei os ferrolhos de ferro. Veja bem o que a palavra de Deus está destacando. Está destacando que se Ele vai adiante, você pode confiar. Se Ele vai adiante, você pode esperar por porta aberta. E se Ele vai adiante, a sua vitória está em seu preparo na presença de Deus. Não vá antes dele. Se prepare para atravessar o rio. Resolva-se, vá até o altar. E no altar espere. E quando o sinal verde aparecer, fale: Deus, vá adiante, vá na frente. E quando Ele diz: eu vou adiante, é porque Ele vai. E se Ele for, o caminho será maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, convidar a equipe de louvor, de adoração. Nós vamos cantar a última canção. E você que está na sua quinta, sexta, sétima semana de campanha, você vai vir aqui à frente para orar conosco. Quinta, sexta e sétima semana. E você que quer começar a sua campanha hoje, você que quer dizer: Deus, vai na minha frente. Ah, irmãos, olha que coisa linda isso aqui. 7 semanas é falar: eu não me movo sem antes Deus dar o sinal. Eu não vou sem antes Deus me mostrar o caminho. 7 semanas de oração é dizer: Deus, vai na minha frente, abrindo o caminho. Então você que quer começar hoje, a primeira semana, é só vir à frente, fazer a sua oração conosco, pegar o seu cartão na saída e voltar a semana que vem para a segunda semana. Tá ok? Então, quinta, sexta, sétima semana de oração. E você que começa hoje, nós vamos orar com vocês aqui nesse lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Senhor, nós estamos diante da sua presença. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está presente em todas as situações da nossa vida. E sabendo disso, nós pedimos, vá adiante. Não deixe nos ultrapassar a tua vontade. Não deixe nos romper as fronteiras sem antes que o Senhor nos mostre o caminho a seguir. E permita que a tua presença indique o próximo passo, indique a próxima decisão, indique a nossa próxima escolha. Vá diante desse homem, dessa mulher, dessa família, dessa empresa, desse profissional, desse diagnóstico, desse tratamento. Vá diante das nossas vidas e mostre-nos, ó Pai, a tua glória. Revele a tua glória. E do lado de lá do Jordão nós pisaremos, e quando chegarmos cantaremos o hino da vitória e diremos que Jesus Cristo é o Senhor, e a ti seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Se você crer na vitória de Jesus sobre a sua vida, se você crer que Ele está presente em você, e se você crer que Ele vai adiante de você, vencendo as suas lutas, você pode aplaudir bem alto em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Prepare-se, prepare-se para atravessar o Jordão. Até a semana que vem, meus irmãos. Deus abençoe. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Oh, 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 a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.